Bom, bora lá. Vamos pro primeiro exercício aqui. Sou Mauro, sou da UFOPA. Né? Então esse exercício é o que a gente fez para encontrar o centro de gravidade nos exercícios anteriores, então a gente já conhece o centro de gravidade, que é 5,40 desse canto aqui e 5,59 na vertical também dessa referência. Então essa tabela aqui a gente já tinha preenchido ela da outra vez, então é só copiar de lá, tá? Então, ó, já tenho o x, já tenho a coluna do y, já tenho a área, já tenho o a vezes x, o a vezes y, tá? Então a gente vai só continuar preenchendo. Quais são os outros dados dessa tabela? Vai ser a distância x e a distância y. Como é que calcula a distância y? Então o que eu fiz? Ó? Aqui tem 4 figuras e cada figura eu marquei o centro de gravidade da figura isolada e o centro de gravidade da peça como um todo. Então da peça como um todo, esse de rosa, né? Igual como está aqui. Então, ó, veja, só o retângulo. Eu tenho o centro de gravidade dele um pouquinho abaixo e um pouquinho à esquerda em relação ao centro de gravidade da peça como um todo. Então quer dizer o quê? Que essa distância aqui, ó, dy, dx, e essa distância aqui, ó, dy em relação a esse eixo, elas estão negativas. E aqui também. Como é que a gente faz para descobrir elas? Basta pegar a coordenada, caso para encontrar o x. Tu vai pegar a coordenada x e subtrair da coordenada do centro de gravidade, que é 5,40. Então sempre vai ser assim, tá? Então, ó, 4 menos 5,40 vai dar menos 1,40, né? Tô fazendo aqui, a gente vai fazer para todas. A mesma coisa para outra figura. Tá aqui a coordenada do centro de gravidade da peça como um todo, e aqui a coordenada da outra figura, que é um semicírculo, né? Então dá para ver que o y dela tá para baixo, né? Então vai ser negativo. Agora o x dela, o dx, tá para a direita, então vai ser positivo. Então veja, qual é a coordenada? Que é sempre o x daqui menos a coordenada do CG para encontrar. 7 menos 5,40. 7 menos 5,40 dá 1,6, né? Então 1,6. Né? A gente fez isso. Então, mesma coisa. Beleza? Então foi essas duas peças aqui, estou escrevendo. Aí de novo, agora em relação ao y, de novo, mesmo esquema, tá? Pegar a coordenada y menos a coordenada y do CG. Então é 5,50 menos 5,59. Beleza? Como se fosse essa distância aqui. A gente sabe que ela está negativa, né? Então aqui, ó, negativo. Aqui também, negativo. Aqui positiva no y, negativa no x. Então bora lá fazer 5,50. 5,5 menos 5,59. Aqui deu menos 0,9. Aí aqui 0,58 menos 5,59. Isso aqui deu menos 5,01. E assim eu vou fazendo para as outras, certo? De esquema, se eu não quiser fazer isso daqui, é só para ter noção por que é negativo. Tá vendo que aqui deu negativo menos dx, menos 1,40? Porque está à esquerda do eixo do centroide geral da peça, né? Que é esse rosa, tá à esquerda. Se tivesse à direita, fica positivo, tá bom? Que é o que aconteceu aqui, ó. Por exemplo, aqui está à direita, tem que dar positivo, deu 1,6. Agora, nesse caso aqui, para o y, né? O y aqui está para baixo, só tem que dar negativo. Aqui também está para baixo em relação a esse eixo rosa, então dá negativo. Então, por isso que esses números, esses sinais aqui, ó, já vão te dar certinho essa conta. Então, desde que tu faça essa sequência, sempre o que está na tabela, menos as coordenadas do centro de gravidade, que é aquela que tem conta com os somatórios. Então, vou preencher aqui essa tabela. Então, vai ficar assim, ó, menos 1,40, né? Aí aqui 1,6, né? Aí o outro, de novo, fazer aqui agora, tá? Só para tu ver já. Fazer bem aqui. Vai ser a coordenada y, que é 5,40, tá? X no caso. Então vai ser 3 menos 5,4. Isso aqui deu menos 2,40. Beleza? Aí o outro, 2 menos 5,4. Deu menos 3,4. Aí vamos para o y, né? O y. Aí aqui já tem menos
0,09 e aqui menos 5,01, que a gente já fez. Aí vamos pro próximo, vai ser 4 menos 5,59. 4 menos 5,59. Isso dá menos 1,59. 1,59. Aí aqui 9 menos 5,59. 3,41. Bora conferir para ver se tem que dar positivo. Ó. Coordenada do centro de gravidade do triângulo tá à esquerda, então o x é negativo, tá aqui, ó. E o y tá para cima, né? Então é positivo, foi o que deu aqui. Então, tendo essas duas informações, a gente vai poder usar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui, ó, para encontrar o centro de gravidade dessa peça. Então, toda vez que você tiver uma peça que é composta por outras figuras, você tem que usar essa aqui, ó. Se for uma figura direta, você usa a equação direta. É só um retângulo, usa essa aqui direto. É só um triângulo, usa essa aqui direto. Agora, quando é uma figura composta por várias peças, no caso aqui a gente tem 4, a gente sempre tem que usar essa aqui dos eixos paralelos, tá bom? Então, bora lá. Ver como é que ficou isso. Então, o que eu vou fazer? Ó? Presta atenção, essas informações aqui eu vou precisar da área dx e dy, que é o que envolve a fórmula, né? E as equações aqui. Tá bom? Então, bora lá. Primeira figura é um retângulo, né? Primeira figura é um retângulo. Aí, qual é a fórmula do retângulo? Para o x é bh ao cubo por 12, para o y é b ao cubo h sobre 12. Então, vamos começar primeiro com o x, ó. Então, ficou aqui, ó, b, que é 8, h, que é 9 ao cubo, dividido para 12. Qual é a área dessa peça? É 8,9, a gente já está na tabela, 72, né? Como aqui é x, eu vou usar a distância y. Aí aqui está negativa, eu não coloquei aqui. Por que eu não coloquei? Porque está ao quadrado. Então não importa aqui se vai ser negativo ou positivo, tá? Então, nesse caso aqui, quando for ao quadrado, pode colocar assim um sinal. Então, resolvendo isso aqui, ó, né? Resolvendo isso aqui, o que a gente vai ter? Mesma coisa aqui, vamos fazer aqui já essa conta. Vamos lá. A minha calculadora tem fração, então é 8 vezes 9, 8 ao cubo vezes 9. Vezes 9 dividido para 12, mais 72, né? Vezes 0,09 ao quadrado. Isso deu 380, certo? 384,58. Aí o de baixo, que agora é b ao cubo, né? Vezes, é o y agora. B ao cubo h sobre 12. O b é 8. Então, bora lá. De novo. B, então vai ser... Fiz certo essa conta? Acho que eu fiz errado. Fiz errado, essa conta aqui tá errada. Coloquei o 8 ao cubo. Então é 8, vou fazer de novo, tá? É 8 vezes 9 ao cubo, dividido para 12, mais 72 vezes 0,09 ao quadrado. Agora, isso aqui é 4, vou escrever aqui embaixo, 486,58 centímetro a quarta, tá? É sempre unidade a quarta. Agora vamos fazer o outro aqui. 8 ao cubo vezes 9 dividido para 12 mais 72 vezes 1,4 ao quadrado. Então isso aqui dá 525,12 centímetro a quarta. Nesse caso, a gente vai continuar fazendo para as outras peças, né? No caso aqui agora é um semicírculo. Em relação ao eixo X, né? Que é esse bem aqui, ó, é como se eu tivesse 2/4 de círculos. Então o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. 2 vezes 3, 43, 10, a menos 3d a quarta. É isso que eu estou fazendo. Então,
2 vezes 3,43, 10 a menos 3. O D vai ser o dobro do raio. Como o raio é 1, o D vai ser 2, a quarta. Aí a área é 1,57, que está lá na tabela. A distância Y, né? Isso aqui é X, vou usar a distância Y, é menos 5,01. Como está o quadrado, coloquei só isso. Resolvendo, dá isso aqui, ó, essa continha. Para o Y, agora a equação do círculo dividido por 2. Essa bem aqui, ó. Então vai ficar πd a quarta por 64 vezes meio, ou dividido por 2. Então eu coloquei o meio aqui na frente. Então π, o diâmetro é 2 a quarta por 64, a área é a mesma, 1,57. E a distância, né, x é 1,6. Então deu 4 trocadinhos. Agora essas duas peças aqui, ó, são duas peças que são vazadas na peça, lembra? O círculo é um furo e o triângulo não tem, né? Eu que preenchi lá para ficar mais fácil a conta, diminuir o número de peças. Então, nesse caso aqui, ó, a gente não vai colocar a área negativa, e sim todo o momento de inércia negativo. Então, é por isso que eu não coloquei o sinal aqui da área. Viu que lá na tabela ele está negativo, mas aqui eu não coloquei, porque eu já vou considerar todo esse momento de inércia negativo. Beleza? Então, aqui é a fórmula de um círculo, né? Então, πd a quarta por 64, tá aqui o menos, ó, fora, mais a área, que é 28,27, está lá na tabela. E aqui, como é x, eu vou usar y, 1,59 ao quadrado. Dá isso aqui, negativo. Para o y, é a mesma conta que deu aqui em cima. A área é a mesma, só muda o quê? Que agora eu vou usar o dx, 2,4. Deu isso aqui. Para o triângulo, mesmo esquema. Só muda a fórmula, né? A fórmula do CG. É BH terceira por 36, né? E o outro é B a terceira H sobre 36. Então, bem aqui, ó, só muda essa parte, o resto tudo é igual. Muda de acordo com a figura. O triângulo vai ficar 3 a terceira por 36, mais 9, que é a área, né? E 13,41 é o dy ao quadrado. Isso aqui também é negativo. O iy, né? Vai ser de novo menos, aí agora é o b, que está a terceira, que é o 6, por 36, 9, 3,4, que é o dx. Dá isso aqui. Então, o que eu tenho que fazer agora? Para encontrar o momento de inércia total da figura, basta somar todos esses valores. Lembrando que tu tem que somar x com x e y com y, beleza? Então, é isso que eu estou fazendo bem aqui, ó. Então, o que eu fiz? Vou ter o retângulo, vou ter um semicírculo, vou ter um círculo e vou ter um triângulo. Lembrando que esses dois que estão de rosa aqui, eles são subtraídos, né? Então, o que eu vou? 4,86, que foi o que deu lá, né? Mais 39, menos 135, são os valores que a gente descobriu aqui, ó. 4,86, 58, 56, por aí. 56 aqui, ó. Vou colocar 56. Não sei qual foi o número lá. Tá aqui para ficar igual. 56, 39,48, menos 135, vendo que é esse bem aqui, e menos 109, que é esse bem aqui. Aí dá isso, ó, 28, 281,32 centímetros a quarta. Para o x vai ser 525, aqui, ó, 12, 4,41, aí os outros negativos, menos 200 e uns trocados, e aqui menos 122. No final, vai dar 181,04 centímetro ao quarto. Então, são esses valores que são os momentos de inércia em torno dos eixos x e y que passam pelo centro de gravidade daquela peça como um todo. Algumas vezes eu vou pedir para tu calcular esse valor e eu vou te dar numa unidade. Digamos que aqui eu te dei em centímetro e eu peço a tua resposta em metro a quarta. Então, para tu converter isso, tu vai usar aquelas regrinhas básicas, né? Por exemplo, de metro para centímetro, tu multiplica por 10 ao quadrado. Aí, como aqui a unidade está elevada à quarta, tu pega esses valores e eleva à quarta. Então, por exemplo, de milímetro para centímetro é 10 só, né? 10 elevado a 1. Então, como está elevado à quarta, vai ficar 10 elevado a 1 elevado a 4, que dá 10 a quarta. Então, ó, para ir de milímetro para centímetro, eu multiplico por 10 a menos 4. No caso de momento de inércia, tá? Não é a área, é momento de inércia. De centímetro para decímetro, multiplica por 10 a menos 4. De decímetro para metro, multiplica por 10 a menos 4. Só que isso aí vai acumulando se tu quiser passar direto. Exemplo, se eu quiser passar de milímetro para metro, quantos 10 eu tenho aqui? 10 a quarta? 3, né?
Então o que é que eu faço? Conserva a base, soma os expoentes. Esses expoentes que vai dar menos 12. Então de milímetro a quarta para metro a quarta, eu multiplico de 10 a menos 12. Para vir de metro a quarta para milímetro a quarta, eu multiplico por 10 a 12, positivo. E assim vai fazendo, de centímetro para metro a quarta, né? Centímetro a quarta para metro a quarta, 10 a menos 8 para vir de centímetro, e para vir de metro para centímetro, 10 a oitava. De milímetro para centímetro, 10 a menos 4, e de centímetro para milímetro, 10 a quarta. Tá bom? E assim vai.